Olá, muito boa noite. Ao vivo, direto de Brasília, mais um Frente a Frente. Sempre uma boa conversa num dia recheado de notícias. Hoje tivemos aqui a questão relativa à transferência do presidente Lula, que acabou suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. A juíza lá do Paraná quis mandar o presidente Lula para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Mas, à noite, depois de uma grande mobilização aqui na política, o Supremo Tribunal Federal acabou suspendendo essa mudança e amanhã continua a análise do habeas corpus de Lula. Além disso, a reforma da Previdência está ali nas últimas votações nesse momento no plenário da Câmara. Tudo indica que o texto segue ainda hoje para o Senado Federal. E lá no Senado, um assunto muito importante, a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. E esse assunto nós vamos tratar aqui hoje com o nosso convidado, o senador Carlos Viana, lá do PSD de Minas Gerais. Boa noite, senador. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Obrigado a vocês. Eu estou tão acostumado com televisão que quase, quando abriu, a gente está de tantos anos, né? Mas obrigado, Zé Maria, obrigado, Denise, pelo convite. Estou muito feliz. O senador é um especialista nessa área, né, Zé Maria? Boa noite, Zé Maria. É isso, muito boa noite. Seja bem-vinda, Denise, que está de volta aqui a essa mesa redonda. Olha, o senador Carlos Viana é um especialista em marketing, professor de comunicação e eleito pelo Estado de Minas Gerais, PSD. Ele derrotou a ex-presidente Dilma na disputa pelas urnas e, olha, foi o primeiro mandato dele, o primeiro mandato parlamentar e a entrada dele na política. São as novidades desta safra que acabou fazendo esta mudança na cara do Congresso Nacional. E, olha, Denise, a reforma da Previdência está sendo concluída na Câmara dos Deputados, um feito para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que reuniu ali os líderes, mas o presidente Jair Bolsonaro vai faturar com isso. Afinal, o governo é dele e foi ele que conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Por enquanto, na Câmara. E depende, evidentemente, do Senado. Senador, o senhor acha que o Senado, neste projeto de reforma da Previdência, vai mesmo aprovar essa parte integral e fazer uma emenda paralela sobre mais assuntos ainda? É esse o desenho? Nós temos conversado muito entre os senadores, os 81, com relação à questão da reforma. Primeiro, ficou decidido com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que haveria um acompanhamento conjunto das duas casas para que, quando chegasse ao Senado, pudesse haver uma tramitação mais rápida. A expectativa é de que nós terminemos essa votação já no final de setembro. Antes disso, dificilmente nós teremos calendário para resolver. Os senadores estão divididos entre aqueles que querem analisar e querem fazer mudanças no texto que veio da Câmara dos Deputados. A oposição, naturalmente, é a defensora mais ferrenha dessa possibilidade. Mas há também outros partidos que não são oposição ao governo, mas também não são base, que defendem que sejam revistos alguns itens. Nós teremos que ter ali uma negociação muito boa do presidente da Casa para conseguir adiantar, porque se nós fizermos qualquer modificação, volta para a Câmara, para uma nova discussão em 2 turnos, e isso poderia colocar a reforma em risco este ano. Portanto, acho que com a pressão da população, com os números brasileiros que são assustadores quando a gente fala em déficit da Previdência, o Senado terá uma sensibilidade. O Tasso Gereissati, que está encarregado de ser o relator e também de uma PEC paralela. O que é uma PEC paralela? Uma proposta de emenda, um projeto em que aquilo que nós gostaríamos de modificar fosse apresentado separadamente. Aprovaríamos o que veio da Câmara e proporíamos em separado as questões, por exemplo, os estados e municípios, que é uma necessidade, a questão da desaposentação, que eu defendo, inclusive, que é um direito do aposentado brasileiro. O Supremo cometeu uma injustiça absurda, fazendo um parênteses aqui, Zé, ao proibir a desaposentação. O que é a desaposentação? A pessoa aposentou-se, voltou ao mercado de trabalho, ela não tem opção de não contribuir com a Previdência, a não ser que ela seja nem autônoma hoje. E esse dinheiro não volta para a conta dela e não recalcula a aposentadoria. Eu conversei com o senador Tasso Gereissati e apresentamos uma emenda em que o aposentado tenha a possibilidade de escolha. Se ele voltar a trabalhar, contribui com a Previdência ou não. Se contribuir, a cada 24 meses voltaria a aposentadoria original sendo refeita
para que contasse E mais pontos. ele gostou daí? Gostou, concordou. Nós temos hoje no Brasil um número expressivo de aposentados que contribuem e que estão no prejuízo. Então, se nós fizermos a PEC em separado, o trâmite da reforma da Previdência promete ser mais ágil e darmos um resultado ao Brasil com menos prazo. Esta é a tendência. A tendência hoje é essa. Claro, o Senado, os senadores hoje, e aqui é bom colocar, nós temos um Senado novo, né? Novo de cara, são 48 senadores que foram eleitos, uma substituição muito grande, inclusive como eu. Entre os que nunca tiveram mandato, nós somos 10, que nunca exerceram mandatos e estão lá. E esses senadores, eles estão, os mais novos, estão muito insatisfeitos. Como o Senado decide as coisas, colégio de líderes. O Senado sempre foi uma casa que teve grupos que mandavam. Isso vem do Sarney, de outros que vêm e estão insistindo em continuar. E nós temos colocado com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, que nós não queremos isso. Nós queremos um Senado mais transparente, um Senado que dê mais respostas. Essa questão, por exemplo, da lava-toga, que nós temos sido muito cobrados sobre investigar determinadas decisões de ministros do Supremo. A casa, o Senado é a casa para isso. E muitas vezes esses assuntos ficam na gaveta porque os líderes decidem. Mas às vezes não é uma interferência em outro poder? Não, não é, porque o Senado é a casa onde se investiga o judiciário. Então, essas situações hoje estão fazendo com que nós tenhamos lá uma independência porque o senador ele é independente como majoritário. Agora, esse grupo é expressivo? Quantos são desse grupo que está tentando aí mudar a tradição, digamos assim, do efetivamente, Senado? Somos 12 que aparecem, mas nós temos em torno de mais 10 que normalmente não gostam são os 22 que nós trabalhamos para eleger o atual presidente, inclusive. Foi o grupo que articulou a vitória da atual legislatura. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa independência dos senadores pode, num determinado momento, provocar mudanças no texto da Previdência. O Senado é o legítimo representante dos estados. Sim. É por isso que cada estado tem 3 senadores, independente da quantidade de habitantes, de eleitores e tal. Mas lá sempre foi considerado aquele grupo fechado ali. Não, e é verdade. Confraria. Confraria, e realmente o senhor tem razão, sempre houve grupos e esses grupos tendem a defender interesses políticos, às vezes legítimos, como estados e tal. Se fossem só legítimos, estava bom, né? O senhor podia dar um exemplo assim? Se fosse só legítimo, estava bom. Muitas vezes, sim, não são legítimos. O senhor pode dar um exemplo assim de coisa que incomoda o senhor e esse grupo? Não, o que nos incomoda, por exemplo, você tem as comissões que discutem os projetos que nós apresentamos. Eu apresentei lá uma PEC, por exemplo, que acaba com as férias de 60 dias do judiciário. Nós já existem os recessos e os juízes, promotores, procuradores ainda ficam 60 dias de férias. Tiram só 30... Na verdade, isso não existe mais, né? Não existe. Só nos tribunais superiores. Existe, e quando eles se aposentam, chegam a receber fortunas das férias que eles não tiraram. Isso gerou, vamos dizer assim, um incômodo muito grande em relação a isso. Essa PEC, por exemplo, ela é aprovada na comissão. Aí vai para ser colocada em pauta. Lá na pauta, os líderes dos partidos sentam e começam a decidir o que vota, o que vai e o que não vai. E ainda entra a questão do mérito, que dizia assim, não, essa PEC aqui, olha, isso aqui vai dar problema, isso aqui o governo não interessa, porque não. Quem tem que decidir isso é o plenário. É o plenário. Não é um grupo ninguém foi eleito para ser juiz ou corregedor do Senado. É isso que nos incomoda, que incomoda os senadores novos. A gente quer mais transparência na tomada de decisões sobre o que vai ser votado. Quem tem que decidir é o plenário. Impeachment de ministros do Supremo que não são levados ao plenário, quer dizer, o presidente de uma canetada arquiva. Põe na gaveta, fica ali na gaveta. Nós temos 11 pedidos de impeachment do Supremo no Senado hoje. Que não 11. foram analisados Nada, ainda, estão lá parados. Tá tudo parado. Tinha que ouvir pelo menos o plenário. Né? Nós temos que dar uma resposta. Vai chegar lá e perguntar para os senadores, senhores senadores, concordam ou não? Aí cada um... Vai votar de acordo com a sua consciência. Como é que o senhor está vendo essa indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington? Olha, isso gerou um constrangimento muito grande no Senado, inclusive na base do governo. É um assunto que hoje não há previsão se passa ou não passa. Como a votação é secreta, né, difícil ainda. É mais difícil de se prever.
Porque aqueles que estão alinhados com o governo, que são abertamente em defesa do governo, lá podem dizer que não e votar secretamente. O senhor já tem uma posição em relação a isso? Tenho. A minha visão é de que, se nós fizermos isso, nós estaremos colocando os nossos servidores do Itamaraty, que são muito bem formados, numa situação difícil. Nós temos diplomatas hoje que são muito bons profissionais, estão na fila. Eu entendo que isso, para a imagem do nosso país... a meritocracia. Né? Para a imagem do nosso país, poderia gerar um constrangimento, mas é aquela história. Né? Eu, sinceramente, acho que o presidente, é minha opinião, deveria reavaliar essa indicação. Agora, no Senado Federal, o ministro me disse que as contas lá são no sentido de que passa, pelo menos na Comissão de Relações Exteriores, que será o primeiro momento, e a sabatina. Agora, se não passar, o presidente Jair Bolsonaro diz que pode nomeá-lo como ministro de Relações Exteriores. Aí é uma outra história, não é? Porque dificilmente alguém vai falar que o projeto vai ser derrotado. Né? Se ele souber que o projeto vai ser derrotado, ele nem apresenta. O projeto. Mas ele começou hoje a fazer o périplo dele lá, né? O Eduardo teve hoje com o Nelson Trade, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. O senhor acha que ele pode reverter aí esse mal-estar, ou ainda assim não dá para desmerecer o Itamaraty? É como eu disse para vocês aqui, é uma votação secreta. Numa votação secreta, muita coisa pode acontecer. Dizer Tancredo que dá vontade de trair. Na verdade, assim, nós deveríamos acabar com essas votações secretas. Isso não deveria existir. Desde a eleição para novo presidente, que nós decidimos mostrar o voto como forma de cada um dizer, né, claramente qual é a decisão, a gente deveria também colocar isso aberto, porque assim a gente saberia. O eleitor, ele tem um direito de saber, né, o que cada um daqueles senadores, de nós que estamos ali, vai fazer com o voto das pessoas. Agora, é interessante, senador, que essas decisões elas são de acordo com o momento, de acordo com o tempo. A votação secreta no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, foi aprovada para proteger o senador. Eram outros momentos, outros tempos, né? Agora não tem mais cabimento, né? Algumas já são abertas, por exemplo, cassação, né? É um dos motivos aí dessa história do Senado, que é o compadrio... Qual é o sentido de você votar secreta a indicação de um embaixador? De um ministro do Supremo, procurador-geral. Qual é o sentido disso? Não tem sentido, né, você votar secreto isso. O eleitor brasileiro está muito mal-humorado com a política e não é para menos. A política tem dado muitas decepções aos brasileiros nos últimos anos. E hoje, o nosso grande desafio é resgatar essa confiança no parlamento. Porque se não se confia na política, não se confia na democracia. Porque não há outra saída, né, para a democracia se não for pelo parlamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um presidente da República que, no momento, ele sempre está criticando as decisões do Congresso, ele sempre está, pelo menos a avaliação dos parlamentares, com quem a gente conversa ali, especialmente os líderes e tal, poxa, ele está sempre atacando o Congresso, atacando os outros poderes. Né? E como é que é possível estabelecer uma relação saudável com esse jeitão aí do presidente tão incisivo nos seus comentários? Hoje nós tivemos um almoço conjunto. O presidente, 8 ministros, representantes de vários setores. O presidente é aquilo ali o tempo todo. Fazendo piada, rindo. O tempo todo. E às vezes eu me pergunto se o melhor é um educado, rebuscado, que faz pelas costas, né, o que a população não quer, ou se um que fala a verdade e é ele mesmo. Porque quem é que vai dizer que Bolsonaro está mentindo na campanha? Não. Ele está fazendo o que ele disse que ele... Falou o tempo todo. Ele era aquilo, ele é o Bolsonaro da campanha e que ganhou a eleição. Ontem ele deu um desabafo com os jornalistas, né, com os nossos colegas, vamos dizer, que ele tem razão. Olha, hoje a imprensa tem uma má vontade absurda com o presidente da República. Uma má vontade. Porque a oposição, Zé Maria, ela é legítima. Você é um comentarista, você critica a oposição, isso é legítimo. O problema que está acontecendo no Brasil é uma oposição vingativa. Né? Hoje se tornou algo vingativo. Mas é dos dois lados, né? Até chefe de cozinha hoje quer falar dos absurdos. Até chefe de cozinha quer dos absurdos, não pode se calar. Isso gera no país
uma situação ruim, porque a gente começa a perder tempo discutindo questões que não são as mais importantes. Olha, nós continuamos só com 35% das crianças aprendendo a ler e escrever corretamente até os 12 anos. Não discutimos isso. Nós estamos com 12 milhões e meio de desempregados buscando, não discutimos isso. Nós estamos com um país cuja dívida em relação com o PIB está em 82%. Isso é um absurdo, nós não discutimos isso. Nós ficamos perdendo tempo com essa história de hambúrguer, com essa história de falou isso, falou... A gente está precisando começar a ter uma agenda de planejamento e de crescimento no país. Perfeito. Olha, hoje aqui nesta conversa boa sobre política, você sabe, né? A política é que faz a sua vida. O senador Carlos Viana, ele é do PSD de Minas Gerais, um dos 10 novos senadores. Quando eu digo novo, é porque não teve absolutamente nenhum contato com a política e nunca foi eleito a nada. Isso é bom, renova aqui o Congresso Nacional. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta.